Resumão da semana! Vamos falar sobre Mercosul e União Europeia, Tarcísio muda discurso e muito mais. Vamos politizar! Por trás dos seus discursos, as suas verdadeiras faces, resumam da semana, onde as máscaras caem de vez. Essa matéria nos fala, matéria recente, aconteceu hoje, isso daí. Mercosul e União Europeia anunciam fechamento de acordo após 25 anos de negociação. É muito interessante essa questão porque eu acho que as duas partes saem beneficiadas, mas eu acho que o Mercosul tem grande destaque por conseguir finalmente um acordo com outra organização. E é perceptível que o BRICS, que essa questão agora com a União Europeia, vai fazendo que a América se descolhe dos braços dos Estados Unidos. É muito interessante essa questão, não é minha área, relações internacionais, mas a gente estuda, e que esses organismos internacionais podem superar muito mais do que um país em crescimento. A China vem apostando também nessas questões. A União Europeia agora está apostando, mesmo com alguns países não querendo muito sobre isso, né? A França é bem relutante se juntar um pouco com o Brasil, né? O Macron rejeita bastante. Mas eu acho que tudo isso tem um grande potencial de evoluir. E se você gosta do canal, se inscreva e ative o sininho. Outro assunto importantíssimo é sobre a questão do STF. Alexandre de Moraes continua sendo o relator do processo que queria acabar com ele, né? Com o processo de golpe, que queria acabar com Alexandre de Moraes, com o presidente Lula, com o vice-presidente Alckmin. E isso eu acho uma questão muito complicada, uma questão muito perigosa. Essa questão perigosa porque Alexandre de Moraes não pode ser o centro político dessa discussão, em primeiro lugar. Isso compromete muito o caso. Houve a tentativa de golpe. Muitas pessoas veem que teve essa tentativa. E os especialistas nos apontam, a Polícia Federal nos aponta que teve essa tentativa de golpe. E se você acha que isso não é verdade, você está negando muitos fatos, muitas provas que tem ali dentro. Bolsonaro é mencionado 500 vezes, mas claro que sempre tem como argumentar, sempre tem direito à defesa, o direito à defesa precisa ser respeitado, mas Alexandre de Moraes não pode ficar nesse caso. O STF erra de novo. O STF tem errado nesse caso. Colocar o Alexandre de Moraes como relator, ele sendo vítima, é muito complicado. Como que alguém vai deixar as suas questões emocionais de lado para tomar uma decisão judiciária, uma decisão que consiste na neutralidade, na observação de provas? Eu acho isso um absurdo, como muitos acham. Eu não tenho partido, eu não tenho ideologia, por isso que eu acho um absurdo o golpe e acho um absurdo colocar o Alexandre de Moraes como relator. O governo tem se atrapalhado, o governo não tá se perdendo nesse âmbito das instituições. Isso é muito perigoso e lideranças autoritárias podem surgir daí, com desequilíbrios institucionais. Continuando o assunto da semana passada, se você não assistiu o resumão da semana, vai aparecer um card aqui em cima, um card para você apertar e assistir tudo que rolou na semana passada e o que eu falo desse tema, e eu vou dar novas atualizações sobre esse tema. O pacote do Haddad, o pacote, né, de cortes, vai prejudicar o bem-estar. E é isso que é muito importante na discussão da ciência política, do jornalismo político. A questão que aparece aí dentro é a questão do você conciliar o bem-estar com
o quê? Com a economia. O bem-estar e a economia, para algumas pessoas, as de esquerda, acreditam que o bem-estar tem que vir primeiro e a economia vem mais tarde. Já a direita acredita que a economia vem primeiro e o bem-estar geral vem mais tarde. E o centro quer conciliar esses dois aí nessa questão. Esse é o princípio da discussão. Só que o Haddad, um cara dito de esquerda, um cara dito social-democrata, se contradiz, o governo Lula se contradiz na garantia do bem-estar. Porque com esses cortes que vão impactar a educação, que vai impactar os aposentados, o salário mínimo, as pessoas falam, nossa, aumentou o salário mínimo, aumentou o PIB. Sim, aumentou. Mas o salário mínimo vai ter cortes. O salário mínimo vai ter um teto. O salário mínimo não vai poder crescer mais do que um tal teto que o Haddad colocou como regra. Isso é muito perigoso. O nosso PIB vai desacelerar, a crise vai começar porque o dólar também está em alta. O governo não está conseguindo conter os seus gastos. Isso é muito prejudicial para a economia, porque quando você não consegue acabar com suas dívidas, o prejuízo volta para você, a inflação volta para você, o dólar fica alto, impactando na inflação, no consumo das famílias, gera uma crise política e o que vem? Líderes radicais. E tem uma manchete que eu já vi que é muito interessante. Será que o governo Lula 3 seria um Dilma 2? Isso é uma pergunta que eu deixo para você responder nos comentários. Os indícios estão nos mostrando uma futura crise. E que se o governo não cortar pela raiz, pode trazer problemas. Mas até que ponto os cortes não vão prejudicar o bem-estar geral? O salário mínimo vai ser impactado, a aposentadoria vai ser impactada. Pessoas, crianças, autistas, idosos, debilitados, que recebem recursos também, vão ser prejudicados. E aí, o que a gente faz nessa situação? O governo que pega tanto bem-estar geral está cortando de quem menos tem. E os juros só aumentam. Essa é uma reflexão que eu quero deixar para vocês, se vale a pena bem-estar ou economia, ou os dois. Vamos para o próximo assunto, um assunto também que é sobre o Tarcísio. Tarcísio diz que teve visão equivocada sobre o uso das câmeras corporais. Por causa daquele episódio, que o policial joga a pessoa lá da ponte. Não é? O Tarcísio entra num processo de moderação política para o jogo eleitoral. Tarcísio, que era um dos defensores dessa questão de não colocar as câmeras corporais, agora está defendendo por conta de interesses políticos. Você acha que o político é bonzinho? Mas não é só Tarcísio, Lula faz isso, Bolsonaro, qualquer um faz. Então ele muda seu discurso por causa desse episódio que ficou escandaloso para o seu governo. Por quê? Ele pretende se lançar em 2026 ou 2030 com a cara de moderado. Porque ele sabe que Bolsonaro, quando se radicalizou para a direita, ele perdeu muito poder de negociação com isso. Perdeu muito eleitor por isso. Então, Tarcísio se joga para o centro do tabuleiro político para obter mais votos, mais apoio. E por isso que ele dá um passo para trás. Teria ele já começando a abandonar o Bolsonaro? Cenas para os próximos capítulos. Crise na Coreia do Sul. Um mutirão contra o golpe. E essa notícia até que tá velha, porque agora as coisas estão começando a normalizar. O próprio presidente de lá tá perdendo seu apoio no Congresso, tá perdendo o apoio dos políticos, do seu próprio partido. O pedido de impeachment está chegando. Então essa notícia envelheceu um pouco. Mas
é algo muito importante para a gente analisar, é que a Coreia do Sul, ela se desenvolve não numa democracia plena, e sim num projeto de ditadura. Se você for pesquisar na internet sobre Coreia do Sul, ela se desenvolve muito mais em um modelo ditatorial, um modelo mais autoritário, do que um modelo muito mais democrático. E ali, a instabilidade naquela região, né, a Ásia não compra esse discurso liberal da Europa, não compra o discurso democrático. Eles acreditam em outras formas de democracia, de decisão popular. E isso afeta cada lugar, mesmo que o país seja democrático no sentido liberal, no sentido clássico da democracia. Mas ela sempre vai sofrer interferências ali dentro. Sempre vão voltando às questões mais autoritárias. E isso só mostra que a democracia... As pessoas falam, pô, a democracia não dá para se atingir, não dá para acabar. Dá sim, e tem que tomar muito cuidado com isso. A democracia não é resistente como muitos acham. Os regimes autoritários tendem a querer usurpar a democracia. Mas essa crise, para quem não acompanhou o assunto, foi uma crise gerada pelos impasses que tem lá dentro do Congresso, lá coreano, né? Impasses. E aí o presidente declara a lei marcial. Os direitos civis, os direitos democráticos e os outros direitos são substituídos por leis militares. É mais ou menos isso. O último assunto de hoje é o Eduardo Bolsonaro falando com Bolsonaro, que seria o sucessor. O filho do Bolsonaro vai ser o sucessor dele, caso dê errado, ele é o plano B. Aí o Bolsonaro rebate, eles ficam nesse rebate aí. E essa é uma questão muito de como que a direita vai andar em 2026. A direita vai andar com Tarcísio? A direita vai andar com Caiado? Vai andar com Paulo Marçal? Com o filho do Bolsonaro, o Eduardo? Mas algo que a gente já sabe é que Bolsonaro não tá jogando a toalha. Ele vai fazer, provavelmente, uma estratégia semelhante à de Lula quando ele foi preso. E se o Bolsonaro for preso, né? Mas o Bolsonaro está inelegível, por enquanto. E a direita vai se fragmentar em vários nessa eleição. Essa é a minha aposta para esse jogo eleitoral. A direita vem caminhando em várias vertentes. Na vertente liberal, com Tarcísio. Na vertente conservadora, de Caiado. Uma versão meio soft do conservadorismo liberal, né? Ou do neoliberalismo, de Paulo Marçal. Ou Bolsonaro vai voltar com sua força. E se você gosta de política, vamos politizar essa sociedade. Vamos politizar!